Então eu quero falar sobre os 7 pecados capitais na busca pela prosperidade, fazendo uma analogia do que os senhores já estudaram aqui nesses dias, que a gente já sabe o que os pecados capitais representam na nossa vida. Vou fazer uma retrospectiva da onde saiu essa lista. É muito comum nós ouvirmos as pessoas comentarem sobre os pecados capitais. Isso é meio que rotina no nosso cotidiano. E a gente sabe que isso tem uma influência muito grande na gente, porque nos leva a pensar como falar, como agir, como nos comportarmos, não é? Isso provoca em nós um aprofundamento do nosso raciocínio, porque eu me cuido, eu me limito. Às vezes o instinto me instiga a falar algumas coisas que eu não devo falar. Às vezes o instinto me instiga a tomar algumas providências que eu não posso tomar, porque eu sei que isso vai acarretar alguns problemas. Os pecados capitais são as desvirtudes humanas, capazes de gerar em nós todo tipo de vício, aflorando o que o ser humano tem de pior. Olha que coisa séria. Os 7 pecados capitais estão na Bíblia, pastor? Não, não estão na Bíblia, mas eles são tão antigos quanto o cristianismo. E ela nos traz orientações quanto aos pecados mortais. A Bíblia nos traz orientações quanto aos pecados mortais. E desses pecados mortais, que estão descritos em vários livros, alguns tópicos em Provérbios e Salmos, nas epístolas aos Romanos, aos Coríntios e aos Gálatas, e na primeira carta a Timóteo. Quais são e de onde surgiu a ideia de estabelecer os 7 pecados capitais? Os 7 pecados capitais surgiram de uma lista com 8 vícios graves praticados pela humanidade, que a gente já sabe que estão listados na Bíblia. A lista foi desenvolvida no século IV, mais precisamente no ano de 360, pelo monge grego Evagrius Ponticus, com o intuito de controlar, educar, proteger e compreender os instintos básicos do ser humano. Essa lista do Evagrio inspirou outros estudos que foram elaborados no ano de 380, dentro do mesmo século, por João Cassiano. João Cassiano é um dos padres do deserto. Esse cara se inspirou na lista de Ponticus para aperfeiçoar essa lista dos pecados. No século VI, no ano de 1590, o Papa Gregório Magno transformou o texto avulso numa recomendação oficial da igreja. Então o Papa pegou essa lista e fez dela uma recomendação. Então é o seguinte, vamos praticar isso para que nós nos aperfeiçoemos como seres humanos. No século XIII, São Tomás de Aquino, consolidou os tópicos como conhecemos até hoje, e revisou os 7 principais pecados e disse que destes 7 se originam todos os outros pecados. Quais são? Soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Vale destacar que todas as pessoas envolvidas na elaboração e aperfeiçoamento desses pecados eram teólogos respeitados, com profundo conhecimento das Sagradas Escrituras. E por causa dessa postura cristã deles, é que essa lista chegou até nós. Porque se não fosse assim, não teria chegado. Se perdia pelo tempo. Uma curiosidade que eu gostaria de deixar anotada é o seguinte: quem popularizou esse conceito? Pois é, também fiquei surpreso. Foi o escritor Dante Alighieri, um pintor italiano que viveu entre os séculos 13 e 14. Ele fez uma obra de arte chamada Divina Comédia. E essa obra se popularizou no mundo inteiro, porque ele associou cada um dos 7 pecados com o inferno. Então chamava a atenção das pessoas uma obra de arte falando dos 7 pecados capitais. E por que esses pecados conduziam as pessoas ao inferno?
Interessante, né? Então esse cara não se sabe se era cristão ou não, mas foi um cara que foi muito importante na popularização dos 7 pecados capitais. Esses pecados, eu quero deixar claro também, que já foram dissecados aqui pelo pastor Paulo e pelo Vitor. A gente só está dando uma pincelada para a gente voltar um pouquinho, porque cada domingo era uma, né, pastor Paulo? Então vamos fazer uma concentração deles aqui agora. Cada pecado capital tem uma virtude oposta. Soberba, humildade. Avareza, generosidade. Luxúria, castidade. Ira, paciência. Gula, temperança. Inveja, caridade. Preguiça, diligência. Interessante, né? O Papa Bento XVI, em 2008, listou os 7 pecados capitais modernos. Já tinha ouvido falar disso? Dos 7 pecados capitais modernos? Nem eu. Então os 7 pecados capitais modernos são o seguinte: primeiro, pressa. Um apressado não tem tempo para Deus e pode originar ira e causar acidentes. Segundo, manipulação genética. É brincar de Deus, e brincar de Deus é inaceitável para um cristão. Terceiro, interferência no meio ambiente. Adicionar imperfeições na criação de Deus também é pecado. Manipulação genética. Terceiro, interferência no meio ambiente. Adicionar imperfeições na criação é pecado, já falei, eu acho. Quarto, causar pobreza, retirar dinheiro dos outros por avareza. Então a gente pensa que avareza é só segurar o dinheiro, né? Não. Um pecado grave também é eu tirar dinheiro de alguém, eu provocar pobreza em alguém. Quinto, ser muito rico. Causar desigualdade social distorce a condição de sermos todos iguais perante Deus. Quando o cara se distancia muito na questão monetária, na questão financeira, ele também está pecando, segundo Bento XVI, porque ele se distancia muito dos outros. Deixa para lá a igualdade que Deus prega através da Bíblia. Sexto, usar drogas. Se drogar interfere no organismo criado por Deus, que é o templo do Espírito Santo. Qualquer tipo, seja lícita ou ilícita, eu estou prejudicando o templo do Espírito Santo. Sétimo, causar injustiça social. Ser preconceituoso e praticar bullying ofende as pessoas. Eu acho que até dispensa comentário, né? Porque a gente ser preconceituoso ou criar alguns adjetivos para as pessoas, eu estou ofendendo as pessoas. E isso não é bom. A Bíblia é o melhor manual sobre sucesso que já foi escrito até hoje. E a criação dos pecados capitais tinha como meta facilitar aos cristãos o cumprimento dos 10 mandamentos. Não importa se somos empresários ou trabalhadores, os ensinos milenares contidos na Bíblia são como chaves que funcionam para todos nós, indicando caminhos para que qualquer pessoa, seja religiosa ou não, esteja na igreja ou não, isso não importa, se saia bem no mercado de trabalho, não importa se patrão ou empregado. Se soubermos utilizar a chave certa, portas serão abertas para a excelência e para a tão almejada prosperidade. Porque nós estamos todos aqui procurando prosperidade, gente. Nós trabalhamos para procurar prosperidade. Nós queremos, como diz a Bíblia, comer sempre o melhor. A gente não quer procurar prosperidade porque a gente só quer matar a fome. Não, a gente quer que sobre. A gente quer viver bem, como todos nós, isso não é pecado. A gente procurar viver bem, a gente procurar prosperidade, procurar o sucesso, é bênção. É bênção. As lições profissionais contidas na Bíblia não são difundidas no mundo corporativo, porque a maioria das pessoas a vê como um livro religioso e as pessoas seguem apenas suas orientações espirituais, desconsiderando as demais. Gente, ao contrário do que a gente possa imaginar, a Bíblia é um livro que trata de todos os assuntos. E o assunto mais falado na Bíblia
é dinheiro e riqueza. São mais de 2.350 citações sobre esse assunto na Bíblia. A gente pensa que a Bíblia não é um livro religioso, desodorante de crente. Não, não é. A Bíblia é um livro que fala dos mais diversos assuntos. É como o texto diz aqui, ó. A gente imagina que a Bíblia seja só um livro religioso, então a gente não busca nela subsídios para a nossa vida. Dessa forma, quem não tem interesse por religião não se atenta para os valiosíssimos ensinamentos contidos nela. A eficácia dessas lições já foi comprovada por muitos profissionais respeitados no mundo corporativo, que construíram uma carreira de sucesso tendo a Bíblia como livro de cabeceira. Quem acompanha a reunião de empreendedores sabe que eu trato desse assunto assim de uma forma muito natural aqui. Trago nomes de pessoas de sucesso, não só aqui, mas no mundo inteiro, que trazem a Bíblia como livro de cabeceira e são bem-sucedidos. Muitos nomes, muitos empresários de sucesso no mundo. Qual que é o teu livro de cabeceira? A Bíblia. E nós que temos ela como nosso carro-chefe, como nosso livro padrão, a gente não se atenta para isso. Por outro lado, muitos praticam erros graves de interpretação da Bíblia, os conduzindo ao fracasso. Entre alguns ainda existe aversão pelo crescimento pessoal, profissional e financeiro, porque não possuem uma cultura de dedicação e entrega ao trabalho. Quem progride é visto com maus olhos, pois muitos entendem que riqueza é sinônimo de coisa errada e acreditam que para vencer na vida vale muito mais a sorte, a fraude, o casamento arranjado do que o estudo ou esforço. Veja só, são várias as formas de se chegar ao sucesso, não são? Mas quem quer chegar ao sucesso trabalhando? Quem quer chegar ao sucesso sem pecar? São poucos, não são? Todo mundo tenta ajeitar uma forma de chegar lá sem precisar queimar todas essas etapas. A relação sucesso-riqueza torna-se doentia, traduzindo-se em repulsa, culpa ou ambição exagerada. O ideal seria a busca por harmonia e equilíbrio. A hora que a gente conseguir fazer um equilíbrio, buscando o sucesso harmonicamente, talvez a gente chegue muito mais perto, escolhendo uma profissão certa, esperando a hora certa, fazendo as coisas de forma certa, sem queimar nenhuma etapa. Boas atitudes acontecem nos Estados Unidos, por exemplo, onde um dos fatores do desenvolvimento é a mentalidade de que com trabalho e bênção é possível melhorar de vida. Olha que maravilha! Você já imaginou se nós conseguíssemos fazer isso? Eu trabalho, faço a minha parte, me dedico e eu busco a bênção de Deus, porque eu sei que dessa forma eu vou atingir. E se eu atingir, eu vou ser realizado. E é muito mais fácil nós sermos realizados aqui do que lá fora. E nós, dentro das igrejas, precisamos ficar atentos, pois tendemos, ora para a teologia da prosperidade, ora para a teologia da miséria. Exemplifico. Primeiro, acreditamos que Deus tem obrigação de dar riquezas para quem dá boas ofertas. Segundo, achamos que quem quer melhorar de vida é pecador ou materialista. Terceiro, consideramos que riqueza e dinheiro são sujos e mundanos. Quarto, não conseguimos diferenciar que a ambição positiva, aquela que nos faz crescer e prosperar, é diferente da ambição egoísta, que a Bíblia recrimina. Quinto, esperamos que Deus providencie tudo sem que façamos a parte humana. Se nós não fizermos a nossa parte, a gente jamais nós vamos alcançar sucesso e prosperidade. Porém, mesmo com autor e tempo exatos desconhecidos, os pecados são úteis para nos guiar enquanto sociedade. Independentemente de religião ou credo, esses pontos nos ensinam muito sobre temperança, prudência e justiça, nos dando subsídios para uma boa vivência. Sim, se nós não tivéssemos as leis, se nós não tivéssemos os pecados, imagine como seria o mundo. Sem uma regra. As leis existem para isso. Os pecados existem para isso. A lista dos pecados existem para isso.
para que a gente se policie e faça a coisa certa, porque senão cada um faria da sua maneira, já imaginou? O que seria isso? Fazendo uma adaptação desses conceitos para o mundo corporativo, vamos estudar a relevância deles para nós e como consequência para o nosso negócio ou para a nossa vida profissional. 7 pecados capitais nós extraímos de Provérbios capítulo 6, versículos 16 e 19, que diz o seguinte: existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apresentam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca brigas entre amigos. Provérbios 6, 16 e 19. Agora, Gálatas 5, 19 e 21. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva. Entendeu, crente? A ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Essa é uma carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Fazendo analogia, primeiro, o pecado da pressa. Provérbios 16, 32a. Vale mais ter paciência do que ser valente. Gula é o desejo insaciável por comida e bebida, conforme Gálatas 5, 21. Na busca pelo sucesso para construir uma carreira, um negócio vitorioso, não se pode ter pressa, muito menos ilusões. Eu me formei ou eu abri o meu negócio hoje, amanhã eu já quero ter sucesso. Não adianta ter ilusão. As coisas não vão funcionar desse jeito. Não adianta ter pressa. Tudo tem que ter seu tempo. Não adianta ser guloso. O sucesso demora, dói e dá trabalho. Mas dói menos e demora menos do que não ter sucesso, do que desistir, do que não ter sonhos, do que não ter planos e ficar à margem da vida. Demora, dói, sim. Mas é melhor demorar e doer do que nunca ter. É preciso ter em mente que não importa quanto tempo demore, quanto antes começar, antes eu vou atingir meu objetivo. Se eu ficar esperando, não vai acontecer. Mas quanto antes eu começar, mesmo que eu derrape, mesmo que eu patine, mesmo que eu sofra, antes ele vai chegar. O processo é lento, é doloroso, mas ele funciona. E não podemos esquecer que para se chegar ao sucesso, a direção é muito mais importante que a velocidade. Às vezes, a gente quer fazer as coisas rápido. Eu quero terminar meu estudo, fazer um concurso. Eu quero. Não, gente. A direção é muito mais importante que a velocidade que você quer fazer as coisas. Você tem que ter um foco. Se você não tiver um foco, não vai acontecer. A mais clara manifestação da pressa na vida laboral, profissional ou empresarial ocorre quando se fala em remuneração. Muitos começaram a carreira ontem e já querem o melhor salário da companhia. Muitos abriram a sua empresa ontem e já querem comprar um apartamento na beira-mar, no 15º andar. É melhor ganhar pouco e aprender o ofício do que ganhar muito e não aprender nada. Bíblia: primeiro você planta, depois você colhe. As pessoas de maior sucesso no mundo são aquelas que se concentram no trabalho, no seu sonho, na sua vocação e na realização das suas atividades úteis. O conceito fundamental é o serviço e não o enriquecimento. Vou dar um exemplo rapidinho aqui, pastor Paulo. Antônio Hermílio de Moraes, alguém já conhece? Alguém já ouviu falar desse nome, né? Hermílio começou a trabalhar com 21 anos na metalúrgica Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Trabalhava mais de 12 horas por dia. Comia sanduíche. Sabe qual era a remuneração dele?
Nenhuma. Ele não era remunerado. Ele trabalhou de graça, só para aprender o ofício. Sabe quem foi esse cara? Ele comandou um conglomerado, fundou banco. E um pouquinho antes dele morrer, as empresas dele tinham 40 mil funcionários. Mas no começo da carreira dele, trabalhou de graça. Pede para um cristão fazer isso hoje. Vem trabalhar de graça para mim, para você aprender. O quê? É assim que funciona. Se eu não ganhar um salário de diretor no primeiro dia que eu entrar na empresa, não vou. Porque eu não vou gastar meu tempo ganhando pouco. Medíocre. Não sabe fazer nada, quer ganhar bem. Provérbios 28, 20. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. Não devemos nos concentrar em ganhar dinheiro, e sim na dedicação e na competência, que o dinheiro será uma consequência. Está vendo, crente? Segundo, o pecado da avareza. 1 Timóteo 6 e 10. Pois o amor ao dinheiro é a fonte de todos os males, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram sua vida de sofrimentos. A avareza é o apego excessivo ao dinheiro. Na busca pelo sucesso, esse pecado ganha amplitude e se torna uma relação doentia. Ou porque nós vamos lhe dar muito valor, ou porque nós vamos desprezá-lo. Existem os opostos. Eu não gosto de dinheiro. Nossa, dinheiro é pecado. Dinheiro faz eu mudar a minha consciência. Ou o cara que gosta muito de dinheiro. Muito, que às vezes ele passa até algumas necessidades, porque não pode gastar, porque tem que guardar. O dinheiro foi feito para gastar. Claro que com consciência, a gente não vai gastar o que não tem. Mas guardar, preciso fazer um colchão financeiro, preciso fazer as minhas coisas com cuidado, sim. Mas guardar tudo e deixar os seus passarem por dificuldades, existe, tá, gente? Eu conheço. Muito. Tinha um amigo da minha mãe, na época que nós morávamos no interior, muito rico, tinha vários prédios na cidade, que ele ia na feirinha, e era ele, a esposa e 4 filhos. Ele comprava 6 bananas, 6 laranjas, tudo 6, e levava para casa. O cara podia comprar a feira para ele. Sabe qual carro que ele andava? Um Jeep. Não desse Jeep aí. Aquele Jeep. Aquele resto de guerra. Sabe aquele bem antigão? Esse era o veículo do cara. Avarento. Fazendo os seus passar dificuldade, necessidade. As crianças tudo malacafenta. No final das contas, ele faleceu, porque já era um senhor. Os filhos ficaram brigando por aquilo que ele tinha deixado. Se tivesse gastado. Riqueza não é sinônimo de felicidade, da mesma forma que pobreza não é sinônimo de infelicidade. Vou dar outro exemplo, rapidinho. Em outubro de 2012, o empresário Edson de Godoy Bueno, conhecido? Dono da Amil Saúde. Ele vendeu a Amil Saúde para a empresa norte-americana United Health, uma das maiores do mundo, por 6 bilhões de reais. Esse cara tem uma carreira muito linda, eu gosto de acompanhar essas carreiras, porque ele nasceu no interior de São Paulo, esse cara. E com 10 anos de idade, ele vendia frutas e verduras de porta em porta. Tinha uma cestinha, tipo aqueles que vendiam salgado, que vendiam pastel. Ele passava de porta em porta e vendia frutas e verduras. Fez isso por 4 anos. Depois ele fez uma caixinha de engraxate e engraxava alguns sapatos na praça. Guarantã, o nome da cidade dele. Porque ele precisava ajudar no sustento da família. Um dia, eles estavam brincando
Ele tinha 14 anos. Ele bateu com a cabeça e desmaiou, e o único médico da cidade foi conversar com ele depois que ele recobrou o sentido. E falou para ele: menino, você engraxa meu sapato, mas vai estudar, você é novo. Ele ouviu o cara, estudou, passou no vestibular para medicina na UFRJ. Por conta disso, São Paulo, passou na UFRJ, teve que se mudar para lá. Em 71, ele estava fazendo residência em Duque de Caxias, é uma cidadezinha lá do Rio de Janeiro. Ele comprou uma casa de saúde, tipo uma clínica que a gente conhece hoje, para administrar a dívida da casa de saúde. Porque essa casa de saúde, ela tinha muita dívida com os médicos iam lá, faziam atendimento aos pacientes e a clínica não tinha dinheiro para devolver o dinheiro para os médicos, para pagar o trabalho dos médicos. Então ele pegou essa casa de saúde para administrar. Até porque ele não tinha onde dormir. Então, como ele tinha uma casinha de saúde, que ele precisava administrar as dívidas, ele já dormia lá. Uniu o útil ao agradável. Em 76, veja, isso foi em 71, em 76 ele tinha 4 casas de saúde. Em 1980, junto com o médico Jorge Rocha, que era um amigo dele desde a clínica lá de Duque de Caxias, depois dele passar um ano estudando os balanços e o funcionamento da Golden Cross, ele fundou essa empresa, que foi vendida em 2012 por 6 bilhões de reais, uma quantia bem razoável. Acho que dava para tirar a gente do sufoco aí um bom tempo. Só que, infelizmente, em 2017, ele morreu de infarto, sem poder gastar o dinheiro que ele ganhou. Pior do que ser pobre é ser rico e não estar preparado. Pode ser desastroso ter dinheiro se houver falta de embasamento em princípios bíblicos e na maturidade. Falta equilíbrio para poder lidar com sucesso e riqueza. Isso, se a gente pegar o jornal, a gente vai ver como falta equilíbrio para as pessoas que têm dinheiro. Todos, não tem muita exceção não. Principalmente as pessoas que não têm trato com isso. Jogador de futebol, ator, youtuber. Eles ganham muito, mas não sabem muito bem o que fazer. Então, eles fazem um monte de bobagem, ficam na mídia no sentido negativo, enfim. Pior do que ser pobre é ter dinheiro e não saber o que fazer com ele. O dinheiro precisa ter um lugar reservado nas nossas vidas, porque dinheiro não traz felicidade, isso é um fato. Mas quem que paga as contas com um sorriso aí? Pode pagar? Não, então a gente precisa dele, não precisa? Então a gente tem que saber lidar com ele, o que a maioria não sabe. Pior ainda, existem pessoas que fazem qualquer coisa para acumular fortuna e para isso recorrem à corrupção, fraudes, desonestidades. Dinheiro impressiona, dinheiro traz vantagens, dinheiro mobiliza adeptos. Eu tenho um monte de amigos, porque eu pago tudo para eles. Dinheiro arranja casamento, dinheiro aponta a solução, dinheiro compra a felicidade, e dinheiro, e dinheiro, e dinheiro. Só que ele tem que ser um bom escravo, não um bom senhor. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se com um e amar o outro, ou se devotará de um e desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Lucas 16:14. Os fariseus que eram avarentos zombavam de Jesus. Claro. Terceiro, o pecado da falta de prazer no trabalho. Provérbios 17:16. O dinheiro na mão do insensato não serve para nada, pois ele não tem critério. Luxúria é o desejo passional e egoísta por todo prazer sensual exagerado, levando as pessoas à desorganização sexual. Aqui, o pecado é a falta de prazer no trabalho. A pessoa não consegue ter alegria nem paixão pelo que faz. O resultado é trabalhar sem amor, sem dedicação e sem capricho. Para que nós possamos render mais, o nosso trabalho tem que ser prazeroso. Eu tenho que ter prazer no que eu faço. Se eu não tiver prazer naquilo que eu faço,
eu vou ser um desgraçado profissional. Porque eu não faço o esforço que precisa para eu chegar naquilo que eu busco. Não gosto, eu faço do jeito que eu quero fazer. Só chegar no final do mês e o meu salário ser acreditado na minha conta. Tem quem não gosta de trabalhar, cumpre seu expediente e realiza suas tarefas apenas pelo dinheiro. Tem algumas pessoas que dizem que se ganhassem um dinheiro grande, tipo Mega Sena, nunca mais trabalhariam. Isso é perigoso, pois existem estudos que comprovam que em pouco tempo, 1/3 dos novos ricos voltam a ficar pobres. Não sabem gerir o dinheiro, não sabem trabalhar com dinheiro. Salomão disse em Provérbios 17:16, para que serve o dinheiro na mão do insensato? Para comprar sabedoria? Ele não tem critério. Especialistas mundiais em gestão de recursos fizeram um estudo e chegaram à conclusão de que se toda a riqueza do mundo, se todo o dinheiro, ouro, prata, enfim, tudo aquilo que tem valor, fosse distribuído a todos igualitariamente, em menos de 2 anos, escuta isso, gente, todo o dinheiro foi tomado e foi distribuído entre todos, 7 bilhões e 200 milhões ou mais de habitantes. Em menos de 2 anos, o recurso que estava na mão do rico volta para ele. Como assim? Já vou te dizer. Os ricos administram riqueza como poucos e a obteriam de volta. Os que não sabem lidar com dinheiro perdem. E eu vou além e digo o seguinte, não perdem. Ele troca de mão. Volta para a mão de quem tinha. Interessante, né? É importante lembrarmos que quem gera riqueza são pessoas e não coisas. Aí, quem não está acostumado a ter dinheiro, quando ganha algum, a primeira atitude que toma é comprar coisas. Notem que quem faz dinheiro não são coisas, são pessoas. Então, quem não está acostumado com dinheiro, a primeira coisa que ele faz quando tem dinheiro é comprar coisa. Percebe? Aí eu vou comprar carro, casa, imóveis, bens, roupas, festas, vou ajudar esse, aquele. Resultado, o dinheiro trocou de mão. Ficou sem. Por quê? Porque coisas são passivos. Ou alguém comprou um carro para ganhar dinheiro aí? Muito pelo contrário, se você comprar um carro hoje, amanhã ele está valendo 20% menos. Se você comprar um imóvel hoje, apesar de que ele vai valorizar no longo prazo, mas ele vai depreciar. Você vai ter que manter, você vai ter que cuidar. E essa valorização que ele tem, é uma valorização pelo tempo. Se você deixar esse dinheiro investido pelo mesmo tempo que o imóvel aumenta de preço, valoriza, você vai ter o mesmo recurso. Não estou instigando ninguém a não comprar nada, gente. Preste atenção, eu estou falando do exagero, ok? Ricos investem para ganhar mais e com os rendimentos tornam a comprar. E o capital deles rende. Então eles compram com o rendimento do capital, mas o dinheiro está lá. A ideia de que trabalho é castigo está impregnada na nossa cultura e pode ter sido originada de uma interpretação equivocada da Bíblia. Em Gênesis 3:17, relata que Adão pecou e teve que trabalhar para ganhar o pão, com o suor do seu rosto. Aí pode vir aquela conclusão, né? Pô, se Adão não tivesse pecado, a gente não precisaria trabalhar. Interpretação equivocada, porque ele trabalhava lá. Em João 5,17, Jesus enaltece o trabalho. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Salmo 128 destaca que uma pessoa abençoada vive do trabalho das suas mãos. Então, a gente tem que trabalhar sim. Porque a gente não vai ficar no céu sem fazer nada. A gente vai trabalhar. Nós vamos servir ao Senhor. E isso é um trabalho. Temos que entender que no trabalho eu aproveito e nos ajuda a ter prazer nos resultados. 4. Pecado da ira contra a riqueza. Gênesis 13:2. Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Acreditar que é errado enriquecer ou melhorar de vida é um sentimento maléfico. Tem pessoas que parecem ter raiva de quem prospera. Esse sentimento pode ser projetado sobre a riqueza que vai sabotar a busca pela prosperidade. Se eu tenho raiva de quem tem, se eu não gosto de quem tem, como é que eu vou querer isso para mim?
Não fecha. Alguns carregam uma série de preconceitos contra a riqueza, vendo como desonestidade e corrupção o esforço pessoal daqueles que chegaram lá. Taxam de egoístas, taxam de inescrupulosos, que só chegaram ao sucesso porque cometeram fraude, ou porque enganaram alguém, ou porque se casaram por interesse, ou porque tiraram a sorte grande, ou tantos outros adjetivos que a gente encontra quando a gente vê alguém que tem. Tirou da onde isso? Olha. A ideia é que sucesso e riqueza tendem a afastar as pessoas das suas famílias. Acontece? Sim, acontece. Mas é sempre isso? É sempre assim? Não. Nós cristãos temos que dar o exemplo. Eu posso ter muito. Pelo menos a Bíblia que eu carrego não diz que é pecado ter. Nunca li isso na Bíblia. Agora é a forma como eu trato o ter. Isso sim é pecaminoso. O sucesso é a ofensa para muitas pessoas. Todos esses conceitos são equivocados. Existem ricos e pobres desonestos e egoístas da mesma forma. Por exemplo, gato de luz, gato de net, gato de água, ele existe na casa do pobre e do rico. Só que na casa do pobre é necessidade, e na casa do rico é porque ele é ladrão. É verdade que o poder econômico faz com que alguns ricos se livrem da lei, mas precisamos aprender a chamar fraude de fraude e roubo de roubo. E não importa muito a classe social, por isso que a gente vai se distanciando. Por isso que existe tanta diferença entre ricos e pobres. Porque os pobres têm muito preconceito contra os ricos e os ricos igualmente contra os pobres. Não há um respeito. Existem ricos bons e generosos que chegaram ao topo por dedicação e competência e que compartilham sim as suas posses com os seus e com a sua família. A gente imagina porque o cara é rico, ele só pensa nele. Não, tem muitos ricos, tem muitas pessoas bem-sucedidas que ajudam muito a igreja. Aliás, o que seria da igreja se não fosse o rico? O que seria da igreja se não fosse as pessoas de posse? Na verdade, Jesus aponta um aspecto fundamental a ser superado pelos ricos: o amor pela riqueza. O primeiro passo para se continuar pobre é invejar e perseguir ricos. Quinto, pecado da inveja e da cobiça. A Bíblia diz que não devemos cobiçar, porque a cobiça é o desejo de ter o que outro tem, desaconselhado na lista dos 10 mandamentos. Inveja é ainda pior, porque é se incomodar com aquilo que os outros têm. O melhor antídoto para esse pecado é praticar a virtude do desapego. Competir com os outros e invejar o que eles têm é um dos maiores obstáculos ao sucesso. A Bíblia diz que o invejoso empobrecerá, não porque ele será castigado por Deus, mas sim porque ele próprio vai gastar a sua energia naquilo que não traz resultado. Eu fico invejando quem tem e não me dedico naquilo que eu tenho que fazer. Resultado, eu estou gastando minha energia, enxergando o que o cara tem e não vou cuidar da minha coisa. É tipo aquela história assim, eu estou com um problema para resolver. Ao invés de eu focar no resultado, ao invés de eu focar naquilo que eu tenho que fazer para resolver meu problema, eu foco no problema. Nunca vou resolver. Vou correr um pouquinho aqui que não vai dar. Sexto, o pecado da preguiça. Provérbios 19:15, a preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso padecerá fome. Existem pessoas que ficam sonhando em ganhar dinheiro, esperando que Deus faça chover dinheiro nas suas mãos, sem precisar sair da sua zona de conforto. Não há como ganhar dinheiro fácil, nem vencer sem se preparar e trabalhar duro. Entendeu? Não existe como, a não ser que você faça o ilícito. Provérbios 12:11, o que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falto de juízo. O problema das pessoas é que elas querem vitória, mas não querem lutar, não querem passar por dificuldades, querem ser prósperas, mas não querem se sacrificar. Não podemos ficar fantasiando que vamos ganhar dinheiro fácil sem que façamos nenhum esforço. Sétimo e último, o pecado do orgulho. Provérbios 18:12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra.
Um sinal de orgulho e vaidade é querer comprar status. Gastar muito para adquirir supérfluos, símbolos de luxo, símbolos de poder, são sintomas de quem não entende nada de esforço. A soberba é o pecado capital relativo ao orgulho, manifestado quando nos achamos melhores do que outros, sem respeitar o próximo, passando por cima de todos. O orgulho precede a queda. Mesmo que eu tenha muito, esbanjar não é uma boa atitude. Humildade é relevante na vida profissional. Há um ditado chinês que diz que quando o jogo de xadrez acaba, o rei e o peão voltam para a mesma caixa. A diferença não é o que eu tenho no bolso. A diferença é o que eu carrego no meu coração. Alguém já viu caminhão de mudança em velório? Caixão com gaveta. Alguém já viu? Então não interessa o que nós temos no bolso. Isso não faz diferença para ninguém. Porque isso nós vamos usufruir enquanto estivermos aqui. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós somos seres humanos e precisamos viver como tal. Então esse recurso, isso que Deus permite que tenhamos, é para ser usado aqui. Fora daqui não interessa isso. Eu não posso mudar o meu conceito de cristão, o meu conceito de ser humano, porque eu tenho. Consegue me entender? Esse é um pecado que judia da gente, sabia? Temos que ser humildes de coração, porque esse é o escudo contra a inveja e os erros de julgamento. Se não servirmos para nada, nem para ninguém, dificilmente construiremos uma vida bem-sucedida, porque a vida é muito frágil e está sempre nos surpreendendo. E além disso, as mudanças de cenário podem acontecer de uma hora para outra e nunca vão avisar. Uma hora eu posso estar por cima e noutra hora eu posso estar por baixo. Se eu não tiver um bom círculo, se eu não tenho cuidado das pessoas que estão comigo, na hora que eu estiver lá por baixo, eu vou servir de tapete para alguém. E isso é muito ruim. Humildade é o melhor seguro contra erros pessoais e é fundamental para que possamos chegar até o topo. E um detalhe, e a humildade é necessária 10 vezes mais quando eu estou no topo. Porque quando eu estou lá, eu preciso me manter lá. E se eu não tiver humildade, eu não consigo me manter. E a gente tem esse negócio no nosso coração, sabe? Infelizmente. Até nós cristãos também. A gente não pode se omitir. E eu acho que isso é interessante que a gente saiba. Porque quando você vê alguém mais abastado, ou alguém que não tinha e conseguiu, ele olha os outros por cima. Se alguma coisa der errado e voltar lá para baixo, ele não vai ser respeitado. Infelizmente. Nosso maior exemplo de humildade é Jesus. O religioso Antônio Vieira escreveu que quem em tudo quer parecer maior é pequeno. Legal. Jesus, por sua humildade, tem um grande número de seguidores. Obrigado, irmão. Eu fico imaginando assim, ó. Estou acabando já, tá, gente? Já imaginou se Jesus fosse um empreendedor, um empresário? Quantas filiais essa empresa dele teria no mundo? Olha o sonho de todo empreendedor. E sabe o que ele trouxe? O seu exemplo e o seu nome, só. Quantas filiais Jesus teria no mundo inteiro hoje? Com raríssimas exceções, tem alguns países que não permitem, mas olha, esse é o exemplo de humildade que nós precisamos nos agarrar. Porque é isso que nós precisamos para nos manter aqui, para nos mantermos com a estrutura humana que nós precisamos para continuar a nossa vida. Amém? Gente, vamos aproveitar o tempo que nós ainda temos. A gente precisa transpor muitas dificuldades. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. A gente aqui não se dá conta disso. Só tem um jeito de nós resolvermos isso. Sermos humildes e entendermos que tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente toca, inclusive nós, é finito. Tem um prazo de validade. Nós não somos eternos. O nosso espírito deve voltar para o Pai como ele veio, limpo.
Essa é a dificuldade que a gente tem que transpor. O resto é passageiro. Não nos apeguemos a essas coisas pequenas desse mundo. É bom ter? Claro. A gente precisa trabalhar? Sim. O trabalho dignifica o homem. Nós precisamos. Mas a gente tem que deixar de imaginar que isso é a coisa mais importante da nossa vida. A coisa mais importante da nossa vida é a comunhão que nós temos com o Pai. A nossa vida não tem que ser horizontal. A nossa vida tem que ser vertical. A gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus, para a gente dar valor àquilo que realmente interessa na nossa vida. A gente se apega a tanta coisa errada, a tanta coisa que não deve, e esquece que daqui a pouquinho meu número cai lá no bingo do Senhor e eu vou embora. E aquilo que eu comecei a fazer posso não ter nem terminado. Por isso que eu gosto de cuidar da minha família, por isso que eu gosto de cuidar das minhas coisas, por isso que eu gosto de cuidar da minha igreja, por isso que eu me esforço para que eu faça o meu melhor. Porque eu sei que nós todos, enfim, somos substituíveis. Mas o nosso trabalho não. Aquilo que nós fizermos vai ficar marcado na história. Jesus é um exemplo. Ele está conosco em espírito. A sua presença está em cada um de nós. Mas o que ficou com a gente foi a história. E é isso que nos move. Amém? Fique de pé, meu irmão.